já convidar você para abrir a sua Bíblia em Jonas, capítulo de número 1, verso 17 até o verso 10 do capítulo de número 2. Jonas 1, 17 até o verso 10 do capítulo 2. Se o Senhor nos conceder graça, no próximo domingo nós vamos retomar aqui essa passagem, nós vamos voltar o nosso olhar para ela mais uma vez. A minha intenção hoje é refletir sobre pelo menos um aspecto muito importante a respeito do que nos ensina este texto da Bíblia. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente, como a gente já faz de costume, lembrando sempre aos irmãos que a versão que eu uso aqui é um pouquinho diferente da que nós estamos acostumados a usar aqui comunitariamente, mas isso não vai prejudicar a sua compreensão do texto. São poucas diferenças que, inclusive, têm a intenção de simplificar um pouquinho mais o texto da Escritura. Nos diz assim a palavra de Deus. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse: Estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Feche os seus olhos, aqueles que puderem, mantenham suas Bíblias abertas. Vamos suplicar ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Pai de toda a misericórdia, nós suplicamos ao Senhor que Tu queiras, ó Deus, falar conosco nesta noite. Apesar das nossas limitações, apesar da minha limitação, apesar, Senhor, de nós mesmos, de nossa negligência tantas vezes para com a Tua palavra, nosso desinteresse, apesar, ó Deus, da nossa desobediência, do nosso pecado, apesar de nós, Senhor, nós oramos, nós suplicamos a Tua graça, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor abra o nosso coração e para que, por meio da iluminação do Espírito Santo, todos nós aqui, ao ouvirmos a Tua palavra, sejamos transformados por ela. Tenhamos as Tuas palavras guardadas, gravadas em nosso coração,
Ó Deus, nós suplicamos isso ao Senhor porque nós cremos que só o Senhor tem o poder para fazer em nós essas transformações tão necessárias. Só o Senhor tem o poder de nos livrar de nós mesmos e de nos fazer pessoas mais parecidas com Jesus. E é o que nós desejamos, é o que nós buscamos aqui, é a razão por que nós nos encontramos aqui agora diante da Tua palavra. Nós queremos, ó Deus, ser transformados, restaurados pelo poder da Tua palavra, em Cristo Jesus e através da ação do Teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último sermão, no último domingo que eu estive aqui falando aos irmãos, nós deixamos Jonas afundando no mar Mediterrâneo. A gente concentrou um pouco da nossa atenção naquilo que Deus estava fazendo, estava revelando, na maneira como Deus estava revelando a sua graça aos marinheiros pagãos com quem Jonas navegava em um barco em sua rota de fuga. Jonas ficou um pouquinho esquecido enquanto ele havia sido lançado para fora do barco e enquanto ele estava afogando nas águas do mar Mediterrâneo. E nós sabemos, nós vimos na semana passada, e isso fica muito claro diante de nós quando nós lemos o texto da Escritura, que a razão por que Jonas foi lançado por aqueles marinheiros, ele mesmo declarou isso, no fundo do mar, foi porque ele havia se rebelado contra o Senhor. Jonas havia desobedecido a ordem do Senhor, que o havia direcionado a pregar a cidade de Nínive. Só que Jonas preferiu persistir na sua desobediência. Jonas preferiu persistir na sua teimosia, mesmo diante da possibilidade da morte. Mesmo assistindo à tempestade que havia atingido aquele barco, mesmo vendo o terror nos olhos daqueles marinheiros que já não sabiam mais o que fazer para poder vencerem aquela tempestade, Jonas preferia morrer a ter que obedecer à ordem, ao chamado de Deus. Nós vimos aqui e repetimos isso algumas vezes. Jonas não podia admitir a possibilidade de pregar aos habitantes pagãos da cidade de Nínive. E para não fazer isso, Jonas estava disposto a morrer. Jonas estava até mesmo disposto a morrer. Ele havia escolhido o mar como a sua rota de fuga, o que em uma ocasião eu disse aqui aos irmãos que não era algo comum para o povo judeu, para o povo de Deus. Eles nunca foram conhecidos como navegantes ou como um povo que viajava pelos mares. Jonas já não faz uma escolha muito sábia ao estabelecer os mares como a sua rota de fuga, mas Jonas estava prestes a descobrir que era justamente lá, justamente no meio do oceano, que Deus já estava esperando por ele, que Deus o estava aguardando. Quando a gente lê o livro de Jonas aqui, é possível que a gente perceba muito claramente a ênfase que a narrativa do livro do profeta Jonas dá a temas como o evangelismo e a soberania de Deus. Todas estas coisas estão saltando aqui do texto à medida que nós lemos o texto. E é importante para a gente destacar isso. É importante para nós compreendermos estes dois temas. Isso se a gente quer, de fato, entender corretamente o que está acontecendo aqui. O que todo este drama descrito aqui no livro de Jonas revela.
quando a gente olha o verso 17, que nós lemos, que na tradição hebraica e que na Bíblia hebraica é o livro que dá início à segunda parte da narrativa do livro de Jonas, é o versículo que dá início à segunda parte da narrativa de Jonas, nós vamos ver que o grande peixe que é descrito aqui como tendo sido ordenado pelo Senhor para poder abocanhar, engolir Jonas, ele aparece não só como um instrumento do juízo de Deus contra Jonas, o grande peixe é um instrumento do julgamento de Deus contra Jonas, mas o grande peixe também aqui aparece como um meio, como um instrumento que Deus havia levantado para poder fazer Jonas retornar ao ponto de onde ele havia partido. O peixe que foi enviado por Deus aqui, ele foi enviado para preparar Jonas para a obra de evangelizar a cidade de Nínive. Esse era o ponto de onde Jonas havia partido. Deus havia chamado Jonas e dado uma ordem a Jonas para que ele pregasse a Nínive. Ele virou as suas costas para Deus, ele começou a fugir, né? Ele intentou fugir da presença de Deus, e agora Deus dá ordem a este grande peixe para que ele leve Jonas exatamente para o ponto de onde ele havia partido. Enquanto Jonas estava bastante determinado a fugir da vontade de Deus para não ter que pregar em Nínive, o que a gente vai ver aqui, ao longo de toda a narrativa deste livro, é que Deus estava muito mais determinado do que Jonas de salvar os ninivitas. Jonas estava bastante determinado a não pregar para eles, mas Deus estava determinado a salvar aquele povo. E, surpreendentemente, Deus não só estava determinado a salvar os ninivitas, mas Deus estava determinado a fazer com que Jonas, esse profeta rebelde, esse profeta orgulhoso, fosse o seu instrumento para poder levar os ninivitas ao arrependimento. Então há uma dupla vontade do Senhor. Ele continuava querendo, desejando salvar os ninivitas, mas ele não tinha mudado também os seus planos em relação a Jonas. Era Jonas que seria o seu mensageiro. Era Jonas que seria o encarregado de levar a sua mensagem, de proclamar a sua graça aos cidadãos da cidade de Nínive. E aqui a gente se depara, irmãos, com um cenário que Deus havia preparado para poder revelar a sua misericórdia a Jonas antes de revelar a sua misericórdia aos ninivitas. Jonas precisava de uma experiência com a graça de Deus para que ele então pudesse proclamar a graça de Deus aos ninivitas. Mas o que esse texto nos ensina, a grande lição desse texto para nós hoje, é que esta experiência com a graça de Deus, este retorno à comunhão com Deus, ele deve começar do mesmo lugar onde começou a nossa rebelião. O nosso retorno à comunhão com Deus deve começar exatamente de onde começou a nossa rebelião. No Antigo Testamento, o arrependimento, a palavra arrependimento, ela é indicada por uma palavra que significa justamente isso, retorno, retornar. A ideia de arrependimento no Antigo Testamento é voltar ao longo do caminho em que se estava. É trilhar de volta o mesmo caminho que você já trilhou. É voltar ao ponto de partida, ao ponto de início. E a grande ilustração que nós temos quando nós olhamos para a Escritura no Novo Testamento a respeito deste tipo de retorno, deste tipo de arrependimento, a grande ilustração é o retorno do filho pródigo pelo mesmo caminho doloroso pelo qual ele havia fugido
para longe da casa do seu pai. O Tim Keller vai dizer que Jonas, em comparação com a história do filho pródigo, ele é uma espécie de profeta pródigo. Tanto é que o Tim Keller escreveu um livro em que ele comenta sobre a narrativa do livro do profeta Jonas, que se chama assim, O Profeta Pródigo. E Jonas ele vai precisar fazer aquilo que também o filho pródigo fez, conforme nós vemos sendo descrito na parábola que Jesus contou aos seus discípulos. Jonas vai precisar trilhar um longo caminho de volta para onde ele havia caído. E para isso, duas coisas seriam necessárias. A primeira coisa necessária para que Jonas voltasse ao seu estado de comunhão com Deus, a primeira coisa que Jonas precisava era retornar à presença de Deus. Para dar meia volta, trilhar todo o caminho que ele havia trilhado em fuga da presença de Deus, para que então ele pudesse experimentar a graça de Deus, Jonas precisava retornar à presença de Deus. Quando a gente olha para os 2 primeiros versículos do capítulo de número 2, o que a gente vai ver é Jonas orando. O texto vai dizer que Jonas, de dentro do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor. Isso aqui é algo muito importante, muito interessante para nós, porque até esse momento aqui, até o primeiro versículo do capítulo de número 2, nós não tínhamos visto o profeta Jonas orando em momento algum. Quando o texto descreve o chamado do Senhor para Jonas, para ele pregar em Nínive, o texto vai seguir mostrando que Jonas, em momento algum, orou para confirmar se de fato aquela era uma palavra que vinha da parte de Deus. Jonas não se interessou em momento algum em orar ao Senhor buscando uma resposta que confirmasse o chamado que ele havia acabado de receber. Jonas ouve o chamado de Deus e imediatamente vira suas costas para Deus. Não quer papo, não quer conversa com Deus. Nem mesmo questiona a Deus. O porquê que ele estava pedindo aquilo para o profeta. Jonas não ora quando o Senhor o chama. E o texto vai nos mostrar que Jonas não ora enquanto ele fugia para Jope. Ele estabelece a sua rota de fuga, ele determina os meios, ele faz as coisas da maneira como ele bem entende. Ele nunca busca o Senhor e o conselho do Senhor e da sua palavra em oração. Jonas simplesmente desce, Jonas simplesmente foge, ele vai caindo, uma vez após a outra. Jonas não orou procurando orientação ao Senhor. Quando ele definiu o destino rumo a Tarsis, Jonas não orou pela viagem. Jonas, irmãos, não orou nem mesmo quando, em meio à tempestade, o capitão do navio acordou desesperado, suplicando a ele para que ele orasse ao Deus dele, clamando por salvação. Não é sem motivo, irmãos, que o profeta Jonas continuou a sua descida rumo à perdição. Jonas deixou de ouvir o Senhor para poder ouvir o seu próprio coração rebelde. Jonas quis fazer as coisas do seu próprio jeito. Mas agora Jonas está orando. E o que mudou agora para que o profeta finalmente recorresse à oração? O que fica claro para nós ao longo de toda a narrativa dos primeiros capítulos do livro de Jonas, mais especificamente do primeiro capítulo de Jonas, é que Deus havia empurrado Jonas contra as consequências do seu próprio pecado. Eu disse aqui no último sermão que Deus não deixa o pecado impune.
mesmo quando Deus demonstra a sua graça para com o seu povo, ele não faz isso ao livrar o seu povo das consequências do seu pecado. Ele demonstra, ele revela a sua graça ao seu povo enquanto ele conduz o seu povo em meio às consequências da sua rebeldia e do seu pecado. E agora Jonas tinha de lidar com as consequências da sua desobediência. O texto diz que Deus lançou Jonas nas profundezas do abismo. Só que o que fica claro para nós, quando nós lemos o livro de Jonas, é que tudo isso havia acontecido para que Jonas fosse trazido de volta para a presença de Deus. Deus estava reconduzindo Jonas à sua presença. Deus estava trabalhando dessa maneira para que Jonas, então, retornasse à sua presença. Isso nos ensina algo muito importante, irmãos. Isso nos mostra como Deus pode usar meios terríveis para poder nos restaurar à sua presença, para poder fazer com que nós voltemos para a sua presença. Se por algum motivo qualquer um de nós se aventurar em uma rota de fuga da presença de Deus, é preciso, irmãos, que nós saibamos que Deus fará o que for necessário para nos trazer de volta. Ele vai nos fazer ver a nossa própria vergonha, como ele fez Jonas contemplar a sua própria tolice, o seu próprio pecado. Mas Jonas, assim como ele também contemplou a sua vergonha, o seu pecado, ele contemplou a sua vergonha para que ele então fosse capaz de apreciar a alegria de ser restaurado pela graça de Deus. Deus pode muito bem fazer isso conosco. Deus pode nos guiar por meio de circunstâncias dramáticas, irmãos, se nós tentarmos fugir da sua presença. Deus nos fará lidar com as consequências dos nossos próprios pecados, mas Deus sempre faz isso com o único intuito, com o único objetivo de fazer com que nós retornemos para a sua presença, que é o nosso lugar. Nós lemos no livro de Jonas aqui que ele quis dar um rumo diferente para a sua própria vida. E quis se aposentar da tarefa, do trabalho dele de profeta. Ele tinha planos muito diferentes dos planos que Deus tinha. Ele quis fazer às vezes de Deus, porque o que Deus estava pedindo para ele era uma coisa que não o agradava definitivamente. Contudo, o que o livro de Jonas vai nos mostrar, irmãos, é que Jonas não podia ir longe demais. Ele não ia conseguir ir muito longe da presença do Senhor. Ele não faria isso sem que ele descobrisse de uma forma terrível, dramática, que é na presença de Deus que nós experimentamos a única vida verdadeira e possível. A verdade, irmãos, é que se nós tentarmos fugir da presença de Deus, nós logo nos veremos, assim como o filho pródigo, comendo com os porcos, ou então assim como o profeta pródigo, presos no ventre do abismo, não restando outra coisa para nós, senão o nosso retorno à presença de Deus por meio de oração e súplica humilde. Jonas precisava, para que ele experimentasse a graça de Deus, para que ele desfrutasse de comunhão com a presença de Deus, precisava compreender isso. Ele precisava retornar de onde ele havia caído. E isso nos leva à segunda coisa que Jonas precisava fazer. Jonas precisava retornar à presença de Deus.
Mas Jonas também, irmãos, precisava retornar à palavra de Deus. As palavras de Jonas aqui, ao longo dessa sua oração, elas se assemelham muito com vários salmos da Escritura, do Antigo Testamento. Intérpretes bíblicos, estudiosos, chamam este texto do capítulo de número 2 de Jonas de um salmo de gratidão. Ele se assemelha a estruturas muito comuns em salmos descritos na Escritura. Se você ler essa oração de Jonas, por exemplo, ler o Salmo 18 ou o Salmo 42, existem outros, você vai perceber tamanha a similaridade entre a oração de Jonas e os salmos da Escritura. E esta semelhança é a razão por que alguns estudiosos têm o costume de argumentar que esse capítulo de número 2 aqui, essa oração de Jonas, é, na verdade, um compilado de salmos que foi adicionado ao livro de Jonas posteriormente. Alguns estudiosos dizem que, por causa dessa semelhança das palavras de Jonas aqui com outros salmos do Antigo Testamento, não é possível que Jonas tenha feito essa oração. Isso provavelmente é obra de um autor posterior que pegou essa porção e colocou essa porção aqui no meio do livro do profeta Jonas. Para esses estudiosos, essas palavras aqui não poderiam jamais terem sido ditas, proferidas pelo profeta. Contudo, irmãos, a verdade é que é bastante provável que Jonas tenha orado, sim, dessa maneira. Mesmo hoje, não é muito incomum que a gente veja irmãos nossos recorrendo aos salmos, usando os salmos como um recurso para poder fazerem suas orações. Nós somos, inclusive, muito bem orientados a fazermos isso, a aprendermos a orar com os salmos. Se nós fazemos isso hoje, certamente também isso era feito pelo povo de Deus naquele tempo. Então, a verdade é que Jonas, o mesmo Jonas que anteriormente havia tentado silenciar a voz de Deus, Jonas agora se volta para a palavra de Deus. Mas ele se volta para a palavra escrita de Deus. E esse mesmo padrão de oração, essa mesma estrutura, está presente em diversas outras partes da Escritura. No Novo Testamento nós vamos ver Jesus orando os Salmos. Mas também no Antigo Testamento nós vemos orações que remetem aos Salmos, mas mais especificamente nós vamos ver salmos que nos fazem ver como essa experiência de recorrer à palavra escrita era uma experiência de descanso e de oração do povo de Deus. Salmo 119, por exemplo, no verso 81, diz: a minha alma desfalece, aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. O Salmo de número 130, no verso 5, diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Esse era um sinal bastante comum, irmãos, essa prática, este padrão de recorrer às palavras de Deus como orações, era um padrão que revelava a filiação genuína dos filhos de Deus na hora de maior necessidade. Quando pressionados por circunstâncias difíceis, era a palavra escrita de Deus que o povo de Deus recorria. Então Jonas ora como oravam os salmistas. Jonas recorre à palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus, irmãos, que nós nos tornamos verdadeiramente conscientes da graça revelada de nosso Deus e Pai e nos tornamos verdadeiramente conscientes da nossa tarefa missionária.
Irmãos, Jonas era um profeta. Jonas era um mensageiro do Senhor. Jonas era um mensageiro do Senhor que havia proclamado a palavra da graça divina ao seu próprio povo. Só que agora era Jonas que precisava dessa experiência com a graça de Deus. Agora era Jonas que precisava que esta palavra da graça de Deus fosse também proclamada a ele. Porque desde o chamado de Deus para que ele fosse pregar em Nínive, tudo o que Jonas fez foi se recusar a cumprir com o seu papel de profeta e mensageiro do Senhor e se recusar a proclamar a palavra da graça de Deus a todos aqueles que passaram pelo seu caminho. Quando Jonas estava no barco, em meio ao mar, naquela tempestade furiosa, irmãos, Jonas em nenhum momento se sentiu constrangido com o temor, com o terror, com a súplica daqueles marinheiros que temiam pela própria vida e em nenhum momento proclamou a graça de Deus àqueles homens. Jonas não queria pregar aos ninivitas. E a única razão por que Jonas não proclamava a palavra de Deus como mensageiro de Deus àqueles homens pagãos é porque Jonas não queria que a graça de Deus fosse revelada e fosse o meio de alcançar e restaurar a vida daqueles homens. Só que agora ele precisava da graça de Deus. Só que agora Jonas necessitava da misericórdia de Deus. Irmãos, nenhum de nós, uma vez que tenhamos fugido da presença do Senhor, uma vez que tenhamos nos rebelado contra o Senhor, poderemos ter uma experiência genuína, verdadeira, com a graça de Deus. Poderemos retornar à comunhão com Deus, com a sua presença, sem que sejamos guiados pela palavra de Deus. Para que nós retornemos do nosso caminho de desobediência, nós precisamos ter os nossos corações encharcados com a proclamação da palavra da graça de Deus aos nossos corações. Nós podemos recorrer à oração, nós podemos recorrer a uma vida mais regular na nossa experiência comunitária, participando dos trabalhos e dos cultos da igreja. Nós podemos recorrer até mesmo a atos voluntários de confissão, a alguns irmãos nossos, falando a respeito do nosso próprio pecado. Mas se não formos guiados, instruídos, movidos, transformados pela palavra de Deus, esse caminho de volta, esse retorno é impossível. Sem a palavra de Deus, nenhum de nós pode ter uma experiência verdadeira com a graça de Deus. Pode experimentar comunhão verdadeira com Deus. E não é bastante curioso, irmãos, que quando pecamos, quando nos rebelamos contra o Senhor, quando desobedecemos ao Senhor, é justamente a estes meios de graça que nós abandonamos. Nós paramos de orar, nós paramos de ler e de meditar nas Escrituras, nós paramos de refletir sobre as palavras de Deus reveladas aqui. Não chama a sua atenção que todas as vezes que nós quebramos a lei de Deus, que nós nos deixamos levar pelas nossas próprias paixões, que nós somos guiados por um sentimento de autossuficiência,
São estes meios de graça que nós abandonamos, que nós deixamos de priorizar. Jonas, ao tentar fugir da presença de Deus, abandonou a oração e abandonou todo o seu conhecimento da palavra de Deus. E olha, Jonas possuía um conhecimento bastante correto a respeito do que Deus tem para revelar acerca de si mesmo na Escritura. Isso fica claro para nós na oração que nós lemos. A maneira como Jonas proclama a si mesmo a palavra de Deus revela o quão correto era o seu conhecimento a respeito de Deus. Mas Jonas abriu mão disso. Jonas abdicou disso por causa da sua rebeldia. E também nós fazemos a mesma coisa. Portanto, irmãos, o caminho para nós retornarmos para o lugar onde nós caímos passa necessariamente por uma experiência com a graça de Deus, que somente é possível quando nós retornamos à sua presença em oração e quando nós retornamos à sua palavra. Jonas precisava entender, irmãos. Precisava entender e experimentar a graça de Deus ao proclamar para si mesmo as palavras de Deus que revelavam a sua graça, para que então ele proclamasse as palavras da graça de Deus aos ninivitas. Não foi assim com o profeta Isaías? Isaías foi chamado pelo Senhor para poder falar contra o povo de Israel, falar contra o pecado do povo de Israel, para condenar o afastamento do povo de Israel de Deus. A palavra do profeta Isaías ao povo de Israel é que aquele povo oferecia os seus sacrifícios, levantava as suas mãos, louvava ao Senhor com os lábios, mas tinha o seu coração distante deles. Mas a experiência do chamamento de Isaías no capítulo 6, a experiência que Isaías teve com a graça de Deus, fez com que ele primeiro percebesse algo muito importante, para que ele então começasse a cumprir a sua tarefa missionária. Ele percebeu que ele era um homem de impuros lábios, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Jonas era um profeta orgulhoso, irmãos. Jonas achava que podia dar as cartas. Jonas achava que ele podia cumprir a tarefa para a qual Deus tinha chamado ele do jeito que ele bem entendesse. Jonas achou que ele era melhor do que os pagãos de Nínive e daquele barco em que ele estava navegando. Mas a experiência de Jonas com a graça de Deus tem uma finalidade aqui: mostrar quem Jonas realmente era. Um pecador, miserável, arrogante, rebelde, tão necessitado da graça de Deus também como os ninivitas. Como é que nós podemos retornar, irmãos, para o lugar onde nós tropeçamos, onde nós falhamos, para o lugar onde nós recusamos o chamado de Deus? Eu estou convencido que o único meio de nós obtermos êxito nesse nosso trajeto de retorno, neste nosso arrependimento, neste trilhar o caminho que nós percorremos em nossa rota de fuga, o único meio é através da nossa comunhão com Jesus Cristo. Não existe outra forma. Se não for em Jesus, nossas orações serão certamente desprezadas.
se não for confiando em Jesus, certamente toda a nossa tarefa, nosso empenho por estudar, meditar, compreender a Bíblia, conhecer a palavra de Deus, será também de pronto recusado. Nós precisamos de Jesus. Jesus é o nosso caminho de volta, para que os meios de graça, então, cumpram a sua função. Nos afundem, nos coloquem em uma experiência de comunhão verdadeira com o Pai. E quando nós, confiados em Jesus Cristo, recorremos aos meios de graça, para experimentarmos a graça do Senhor, para termos comunhão com Ele, então nós somos habilitados, irmãos, no poder do Espírito, a cumprirmos a nossa tarefa missionária, a proclamarmos a palavra da graça de Deus àqueles que estão se perdendo. É somente por meio dessa comunhão com Deus em Cristo Jesus, por meio destes meios de graça, que nós podemos, de fato, nos tornar conscientes da graça de Deus e da necessidade que os povos que não conhecem a Jesus têm de também conhecerem a Deus e a sua graça. Do contrário, nós nos tornamos pessoas insensíveis, orgulhosas, fechadas em si mesmas, pouco preocupadas com a ruína do mundo. Nós já refletimos sobre isso aqui também em uma outra oportunidade. Sobre como o sono pesado de Jonas no porão do navio mostrava o quanto ele desprezava os marinheiros do barco em que ele estava, que estavam sofrendo por causa do pecado de Jonas, por causa da rebeldia de Jonas. O caminho para nós não nos tornarmos pessoas insensíveis, orgulhosas, arrogantes, é retornar à presença de Deus, retornar à sua palavra, confiando em Jesus Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos ajude, a todos nós, que certamente, em algum momento, tentamos fugir da presença do Senhor. Mas saibam, irmãos, nós também já deixamos isso claro em uma outra oportunidade. Não existe lugar que seja longe o bastante em que Deus não possa nos encontrar. Não existem meios impossíveis para Deus para poder conduzir o nosso caminho de volta para a sua presença. Se nós fugirmos, o Senhor vai nos buscar de novo. Se nós fugirmos, o Senhor irá nos alcançar com a sua graça. Mesmo que Ele faça isso, nos empurrando contra as consequências do nosso pecado. Ele vai nos achar.